A gente já está ao vivo, Carlos. Tá ok. Eu vou só esperar o Adriano Bueno entrar, e aí a gente começa a nossa conversa, nosso debate. Tá. Tá bom? E aí também dá um tempo de o pessoal entrando e acessando, porque demora um pouquinho. Então a gente dá um tempinho para o pessoal entrar e acessar. Boa noite, Lidney. Eu estou esperando o Adriano Bueno chegar. E já vamos saudando quem vem para participar com a gente desse debate. Boa noite, Douglas. Imagens são ok? Boa noite, Ariane. A minha internet não é muito boa, Carlos. Às vezes a imagem fica meio tremida, ou dá problema com som, enfim. A gente vai contornando isso. Deixa eu ver aqui com a Adriane. Já está chegando. Vou avisar que a gente já está ao vivo. Avisei o Adriano. Olha, eu e o Carlos, a gente já estava aqui começando o debate antes de ir ao vivo. Já estava no aquecimento. Boa noite, Adolfo. Boa noite, Gustavo. José. Bom, boa noite a todos e a todas. Acho que eu vou explicando um pouquinho a proposta do nosso debate, enquanto a gente aguarda o Adriano Bueno. Boa noite, Caroline. Boa noite, Graziele. Esperar aqui o... Bom, só para a gente ir começando, Carlos, para ir aquecendo aqui, enquanto o outro companheiro chega, a gente viu uma série de acontecimentos, né, situações de violência nos Estados Unidos e no Brasil, que não são em nenhuma medida novidade, infelizmente. É algo bastante rotineiro e bem comum, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. E o nosso objetivo é, a partir desses dois fatos, né, dessas duas situações de violência, discutir a questão do racismo e, principalmente, propostas e saídas para a atual situação. Uma situação histórica, né? Então, a gente estava conversando, eu e o Carlos, a ideia não é dar uma aula sobre racismo estrutural, né? Mas é pensar o que significa, né? Qual o contexto e a dimensão dessas situações em que a gente vem assistindo há muitos anos, né? E de muitos níveis, né? Da violência do Estado, daquela violência cotidiana, né? A gente acompanhou recentemente a musicista, percussionista do Ileobá, e eu não sei se vocês chegaram a acompanhar a história, né, dela. Ela entrou numa padaria para comprar fermento biológico, né? E aí, quando ela entra, ela ouviu o dono da padaria pedir para ela sair. Olha, sai, a gente não tem nada para dar, não. Infelizmente, a gente tem uma série de situações, né, bem corriqueiras, assim, e constantes, né, de crianças negras que são confundidas, né, em frente a lojas de luxo, né, com crianças de rua, com mães negras de filhos brancos,
E tudo é entendido sempre, é um mal-entendido, é uma confusão, né? Uma confusão que, infelizmente, opera um genocídio, né? Morte de jovens negros, morte de jovens pela polícia, né? Que confunde celular, que confunde guarda-chuva com arma, com saco de pipoca com arma, mas isso não são mal-entendidos e nem confusões, né? São expressões puras de racismo. E é sobre essas questões que a gente gostaria de tratar hoje. Boa noite, Tony. A gente vai pedir para o pessoal, se puder compartilhar a live, se puder curtir nossa página e participar de forma ativa no nosso chat com questões, né, para o Carlos e para o Adriano. Deixa eu ver aqui, Carlos, se o Adriano conseguiu visualizar nossa mensagem. Deixa eu mandar o link aqui para ele. Novamente. Ele perguntou se é no Face. Eu falei, é só clicar no link aqui que eu mandei. Só clicar. O Adriano perguntou se era no Face. Eu falei, clica no link. Agora, nesses tempos, né, Carlos, está todo mundo aprendendo a trazer esses debates de forma remota, né? Boa noite, Rita. Boa noite, Andréia. Boa noite, Fortunato. Começar a falar um pouco dessa questão, né, racial, né? Vamos, deixa eu só te apresentar, Bom, Carlos. Ô, Carlos, eu vou só te apresentar aqui. Hoje a gente vai conversar com o Carlos Wellington, que é militante do Movimento Negro do ABC desde 1997, e com o Adriano Bueno, que deve estar chegando, que é militante do PT de Campinas e do Movimento Negro Unificado. Se você quiser começar a falar, Wellington, enquanto a gente aguarda o Adriano, fique à vontade. Te agradeço mais uma vez por ter aceitado o nosso convite para o debate de hoje. Ok. Uhum. O que eu estava dizendo, né, primeiramente, assim, nós temos muito pouca intenção de querer explicar o racismo, né? Explicar. Já que isso aí é algo que, no meu entendimento, está saturado, assim. Os negros no Brasil e nos Estados Unidos sentem na pele o que é racismo, assim. Sentem na pele, assim, todos os dias, né? E também sobre essa questão também, né, eu acho que é mais a ideia, né, até de entrar nessa questão da campanha, né, essa campanha aí, internacional, que é, né, inclusive é uma campanha que estava... Vidas Negras Importam, né, essa campanha, que deve-se colocar uma interrogação na afirmação, né, Vidas Negras Importam, uma interrogação. E quando nós falamos nisso, assim, a interrogação, ela é geral, ela é genérica, para tudo, né? Para todos, assim. Vidas negras importam para brancos, né? E para que brancos, né? Importam para negros, né? E para que negros, né? E aí que, né? Porque nós devemos sermos mais profundos possíveis nessas questões agora, né? Porque a radicalidade da revolta nos Estados Unidos tem a ver com o tempo, né? Tem a ver com o tempo, né? Uma vez, inclusive, eu achei muito... Eu vi uma palestra de um professor argentino, na USP, em 2007, né, durante a ocupação da reitoria. Eu achei muito bonito, assim, o professor lá, um argentino, né, que dá aula na USP, o Cogiola, a forma como ele defendeu as cotas, né? Da forma como ele defendeu a inclusão dos negros na universidade, assim. Eu achei bonito demais, assim, muito sensível. Falou, olha, eu defendo as cotas. Eu defendo que os negros têm que estar dentro das universidades. Por quê? Isso aconteceu nos Estados Unidos. Isso não resolveu o problema da maioria esmagadora das massas negras dos Estados Unidos. Ele falou, os negros hoje nos Estados Unidos estão muito mais próximos de verem que a inclusão de alguns negros dentro da universidade não é a solução para os problemas do povo negro em geral. Assim,
Os negros hoje nos Estados Unidos estão muito mais próximos de verem que políticas de igualdade sociais limitadas não vão resolver os problemas das massas negras. Assim. Se você pegar os Estados Unidos, o que é os Estados Unidos? É um país em que, de cada 4 negros, 1 tem problema com a justiça. Você tem a maior população carcerária do planeta. E o que acontece? A maior esmagadora dessa população carcerária é negra. Num país em que os negros são 12%. Veja, é um estado praticamente terrorista com a população negra dos Estados Unidos. Sim. Você tem uma população de 12%. Aí você tem a maior população carcerária do planeta. Sendo que a maioria é negra, sendo que os negros são só 12% da população do país. Isso é praticamente um estado terrorista para os negros, assim, praticamente. Então, a radicalidade dessas manifestações tem a ver com isso. Eles sabem que é uma questão estrutural. Como diz aquela jovem, né? Aquela jovem foi muito bem pertinente na colocação dela, a jovem negra, fez uma fala brilhante, né? Que ela colocou. Não estamos nem um pouco preocupados com o caso de saques, né? Que vocês são saqueadores. Se nós saqueamos, nós aprendemos com vocês. Violência não me fala de violência. Nós aprendemos violência com vocês. É brilhante a fala daquela menina, daquela jovem, né? Provavelmente universitária, né? E agora, pegando no Brasil, a gente pode colocar esse link, né, Carlos? Sim, podemos. Embora eu acho que esse link, as pessoas estão. Embora que está também nessa questão, os links, o pessoal já viu os links. Assim, eu acho que todo mundo que está assistindo essa live já viu essa fala dessa jovem israelense, assim, né, que repercutiu muito, assim, né? Agora, essa questão racial, gente, assim, não podemos abordar ela, assim, pegando a questão do Brasil, como se fosse um mundo da Xuxa, né? Por exemplo, essa coisa de ficar dando aula de história, gente. Só dando aula de história, sempre falo sobre o racismo, explicar o que é o racismo. Temos que ter mais profundidade. Até porque até o mundo da Xuxa não existe mais, assim. Né? Na Copa do Mundo, a Rede Globo fez uma apologia lá que o povo brasileiro torcer todo mundo pela Alemanha contra os nossos irmãos aqui latino-americanos na final da Copa. A Xuxa chegou e falou, não, eu vou torcer para a Argentina ganhar a Copa, porque eu morei lá, eles foram maravilhosos comigo, é um povo vizinho, muito simples, que eu gosto muito. A Globo odiou a Xuxa nessa postura dela, assim. Né? Ou seja, o mundo da Xuxa mesmo também não existe mais, assim. Né? Que é o mundo da ilusão, que é o mundo das novelas mexicanas, assim. Que é você pegar... O que é novela mexicana? Né? O que é o México e o que são as novelas mexicanas? Não tem a ver com a realidade. E a questão racial também. A questão racial tem que ser discutida com profundidade para a gente não cair, né, nessa questão, né, que o Guido Debord chama até de sociedade de espetáculos, que seriam negros se exibindo, dando palestras, assim, e os problemas reais dos negros, né, esses próprios negros estão distantes desses problemas reais, assim. Eu queria colocar, começando falando do Brasil, essa questão da luta histórica que nós tivemos, que o movimento negro teve, né, no Brasil, do qual eu fiz parte, né, em 97, tardiamente, né, que foi a inclusão da população negra nas universidades, assim. A gente lutou muito, o movimento negro lutou muito para que houvesse negros dentro das universidades, assim. Que essa segregação acabasse, assim, ou amenizasse essa segregação. Então, foi uma baita luta, assim, para a população negra estar dentro das universidades. E nós conseguimos isso, assim, né? Que a população negra ir para dentro das universidades. Você pegando a história da Argélia e da Indochina, durante a Copa do Mundo, nós fizemos uma atividade lá na Federal do ABC, na Universidade Federal do ABC, que chamou as Copas das Revoluções. Eu fiquei responsável por estudar a história do Vietnã e a história da Argélia. Né? Foram 2 noites, eu fui lá para dar uma aula sobre a história do Vietnã e uma sobre a história da Argélia, para contribuir, né, com essa discussão. Era a Copa das Revoluções. Você pega estudando a história dos países coloniais, não é só no Vietnã, na Argélia, outros países, se for fazer o estudo, a população, o setor da população que tem acesso à educação formal, eles acabam se posicionando se há problemas graves dentro do país, assim. No caso, é um povo colonizado, um povo dominado por outro povo. No caso, tanto a Indochina, né, que o Vietnã, né,
quanto a Argélia eram dominados pela França, né? Então, um país como no outro, os negros que tinham acesso à educação, eles tinham uma posição contra o colonizador. Eles tinham uma posição pela libertação nacional, né? No caso do Brasil, são negros são pessoas que tiveram acesso à universidade ou, no mínimo, à instrução, à educação. A educação. Ter acesso à educação significava você ter posicionamento dentro da sociedade que você vive. Posicionamento a favor de algo, né? Tanto o pai do Ho Chi Minh era um funcionário público, né, que foi mandado embora, foi demitido por se posicionar contra o colonialismo, se posicionar pela libertação da Indochina, da França, né? Então, essa nossa luta histórica, a gente esperava o quê? Que os negros que tiveram acesso às universidades, eles dessem um retorno para a população negra, né? Se somassem de forma intransigente, como diz o Florestan Fernandes, né, que ele fala, contra a intolerância dos ricos, a intransigência dos pobres, né? O Florestan Fernandes dizia isso. Um grande estudioso, inclusive, da questão racial, né? Inclusive, filho de faxineira, né? Que teve que engraxar sapatos, né? E quando era pequeno. Ele tinha uma grande identificação com o povo negro, porque sabia, era filho de mãe solteira, né, lavadeira, né, que passou penúria, né, passou pobreza na infância. Então, era um cara um branco, descendente italiano, bem identificado com os negros, né. Com certeza, uma pessoa filho de mãe solteira, lavadeira, vai estar identificado com os negros, mesmo branco, porque vai estar em uma situação que a maioria dos negros passa. Então, o Florestan é uma figura linda nesse aspecto aí. Vejam bem, né? Os negros estão dentro das universidades, né? E os argumentos racistas contra isso foram todos rebatidos, inclusive de que os negros não teriam qualidades em termos de estudar, né? Não seriam competentes para isso, né? Aí veja, nós chegamos, a Universidade Federal do ABC surgiu em 2005 com cotas raciais, as universidades do Federal do ABC, 2005, já com cotas tanto raciais como sociais. Metade é para quem estudou em escola pública. Veja, em São Bernardo do Campo, é promovida uma conferência de igualdade racial municipal na Universidade Federal do ABC, no campus de São Bernardo, que é o campus de Ciências Humanas. Uma universidade que tem um coletivo de afro, um coletivo de negros, né, da universidade. Uma universidade com cotas para negros. Essa conferência de igualdade, de promoção de igualdade racial, essa conferência municipal de igualdade racial de São Bernardo, de maio de 2017, que eu estive na mesa nessa conferência, o Aldo Santos também, a Ana Nice também, a Rosângela Marques e a Isis, né? Isis Mustafa, uma estudante uma companheira negra, né, estudante da Federal, e que é da Unidade Popular, né, do novo partido que surgiu aí do campo democrático popular, né, do campo socialista, né. Nós estávamos os 5 na mesa, e o que acontece? Dentro da Universidade Federal do ABC, e vou te contar uma coisa, Ariana, tinha 0 aluno cotista, 0 aluno negros da cota, e 0 aluno desse tal coletivo afro, coletivo negro, de dentro da Universidade Federal do ABC. Ou seja, não havia interesse, então, de alunos cotistas, uma tal de Conferência de Igualdade Racial Municipal de São Bernardo do Campo, num campus em São Bernardo do Campo. Numa faculdade que tem cotas há 12 anos. Que nasceu com cotas. Então, são problemas que a gente tem que ser colocados, nós temos que resolver essas questões, tem que ser resolvidas. Outro caso aqui que eu vou citar aqui para vocês, né? Vejam bem, 2014, vejam essa cena, vou contar duas cenas assim, né? Imagina, um policial militar chega em casa, ele chega para sua esposa e fala, Ruth, o Coronel Telhada vai ser candidato a deputado estadual, né? E o Major Olímpio vai ser candidato a deputado federal, nossos companheiros aí da Polícia Militar. Tá? Avisa aí meu pai, minha mãe, o seu pai, a sua mãe, tá? Liga para os meus irmãos aí, que precisamos eleger os policiais, né? Para representar a Polícia Militar, né? Tanto na LESP quanto na Câmara Federal, né? E veja bem, 2014,
você tem, né, pela primeira vez que eu me conheço como gente, até então não tinha visto, no estado de São Paulo, você tem, né, 2 candidatos da juventude negra mesmo, da juventude negra, representante da juventude negra, com um histórico lindo, uma história linda de luta, jovens negros intelectuais, candidatos a deputados, um a estadual e outro a federal. Né? Veja só, essa conversa que existiu em vários lares no estado de São Paulo, vários lares aí onde tem policial militar, vários homens chegaram para suas esposas e falaram, ó, liga para a família toda, aciona os amigos aí, porque nós temos que eleger o Coronel Telhado para nos representar na LESP e o Major Olímpio para nos representar na Câmara Federal. Essa conversa não existiu em lugar nenhum, em casa dos negros jovens que estão dentro das universidades. Não teve essa conversa em relação ao Juninho do Circo Palmarino de Embu das Artes e o jovem Douglas Belchior da Uniafro. Não teve essa conversa nos lares, né? Nas universidades, então os negros que entraram nas universidades, que nós tanto lutamos para isso. Né? E outra coisa, vai lembrar que em 2014 ocorre uma marcha contra o genocídio da juventude negra, com 10 mil pessoas, a maioria esmagadora são de jovens negros, assim, e que não estão dentro dos partidos, viu? Não estão dentro do PT, não estão dentro do PCdoB, não estão dentro do PSOL, não estão dentro do PSTU, não estão dentro dos partidos, esses jovens, assim. Mas são politizados, leem muito livro de história, de filosofia, estudam história, filosofia, leem bastante. E também em 2014 teve 2 lançamentos de livros que se esgotou rapidamente. Os companheiros do PCdoB, da editora Anitta Garibaldi, lançaram 2 livros ano passado, em 2014, esse ano aí. Relançaram Rebeliões da Senzala, do Clóvis Moura, e relançaram A Dialética Radical do Negro no Brasil, do Clóvis Moura. Esses livros se esgotaram rapidamente, inclusive por setores negros que estão dentro das universidades. Rapidamente esses livros se esgotou. Ou seja, esgota-se livros num período de processo eleitoral e isso não reflete na representatividade da juventude negra. Não tem. Agora, a despeito tem que fazer elogio até os negros que estão dentro do PCdoB e aos negros que estão dentro do PT, que pelo menos eles elegem os seus representantes. Os preto velho, né? No caso o PT, o Barba e o Vicentinho. No caso, o PCdoB, o Orlando Silva e deu um branco a Leci Brandão. Deu um branco na Leci Brandão. É isso, então. Mas vou parar por aqui por enquanto, o nosso irmão chegou aí, né? O irmão aí chegar a se apresentar e já dar uma fala inicial aí, o irmão aí. Saudação, irmão Adriano, né? E dizer que o MNU foi responsável por entrar na militância, viu, em 97. O MNU, que inclusive era a Juventude Negra de São Bernardo do Campo, após Halsar, o hip hop, era o MNU, em São Bernardo do Campo era o hip hop, o MNU. E fizeram atividade lá na Câmara de Cultura, no centro de São Bernardo. A semana toda eu faltei na escola para ir nessas palestras, então já era militante do movimento negro, né? Na sexta-feira, na última palestra. Saudações, Adriano. Bem-vindo. Agradeço por ter aceitado debater com a gente. Para todos, Carlos, Ariana, eu estou feliz de estar aqui. Eu estou com um time aqui, queria me desculpar com vocês, né? E demorei um pouco para conseguir entrar em função do no meu celular aqui, mas eu estou certo agora. Obrigada, Adriano. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, está cortando um pouco. Você está ouvindo, Carlos? Tá. O meu está cortando um pouco aqui. Mas eu acho que... Eu estou ouvindo. Oi? Está ouvindo, Carlos? Está ouvindo? Tá. Eu dei uma cortada, mas depois ele normalizou. A gente começou... Quer tentar, Adriano, pegar o fone para ver se melhora? Porque às vezes dá uma picotada no som. Tá. Tá, rápido. Talvez as nossas questões técnicas. Começou aqui o... Opa! Ô, Carlos, eu posso enquanto o Adriano... Oi? Pois ele normalizou. A gente começou...
Eu vou colocar uma questão aqui da Graziele, enquanto a gente conversa, enquanto o Adriano coloca o fone. A Graziele coloca assim: vocês acham que esse movimento que acontece hoje no mundo, vidas negras importam, sofrerá um grande impacto, como a luta contra o apartheid e movimentos dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos? O impacto, na verdade, do movimento, vidas negras importam. Como é que tá agora aí? Tá bom? Melhorou, né? Melhorou. Sim, Acho que o microfone do fone fica melhor. Eu tô com um pouquinho de delay, tá? Então, se eu demorar para responder, é por conta do delay. Mas agora ficou bom, dá para fazer. Eu acho que a Graziele pergunta sobre a questão do movimento Vidas Negras Importam. Quer dizer, não é um movimento que surgiu agora, surgiu há 7 anos atrás, de uma situação de violência muito parecida com o que a gente assiste há muito tempo, né, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. E ela queria saber de vocês como é que vocês avaliam o impacto desse movimento Vidas Negras Importam. Eu começo? Vamos lá. Esse movimento é um movimento antigo, né? Já existe há algum tempo, até porque a temática é uma temática antiga, né? Tem muitos casos, né? Inclusive essa prática de estrangular, ela é muito comum por parte dos policiais nos Estados Unidos, né? Se você pegar um filme do Spike Lee lá do final dos anos 80, que é o Faça a Coisa Certa, já trazia essa denúncia, né? Tem um personagem, o Radio Ain, que ele é justamente estrangulado por um policial num confronto étnico. E tem vários casos, né? O Eric Garner, por exemplo, ele não só foi estrangulado de uma forma parecida e morreu em função de asfixia, como a frase que ele proferiu foi a mesma. Isso aconteceu em 2014, foi muito chocante, gerou muita revolta, e ele também foi filmado, correu o mundo, as imagens correram o mundo, e ele dizia: eu não consigo respirar. Então, o movimento Vidas Negras Importam, né, ele surge lá justamente em função dessa sequência de casos que revoltam, e que é muito frequente nessa prática por parte da polícia. Isso não é um ponto fora da curva, um caso isolado, né? O que aconteceu lá é uma coisa sistemática, que acontece o tempo todo. Esse policial que matou o Floyd, é o assassino do Floyd, ele só foi preso na sexta-feira, né? O assassinato aconteceu na segunda, ele foi preso 5 dias depois, né? E muito em função do movimento, das pessoas terem ido para a rua. Do contrário, dificilmente ele estaria preso. Inclusive, a ficha dele, ele tem 17, ele responde, acho que 17 processos, né? 17 acusações. Então, assim, esse movimento ele não surge por acaso, esse movimento ele surge em função de ter sido muito recorrente esse tipo de prática por parte da polícia, esse tipo de violência racial. Mas agora tem um elemento, eu ouvi uma entrevista do Obama agora há pouco, onde ele comentava isso, tem um elemento nesse momento de diferença em relação a outros momentos, é que nos Estados Unidos, há 50 anos aproximadamente, não tinha uma explosão de mobilizações, uma onda de mobilizações como está acontecendo agora, né? A última vez que aconteceu algo parecido foi no episódio do assassinato do Martin Luther King, né? Isso tem 50 anos, mais de 50 anos. Então, realmente, o que está acontecendo vai impactar profundamente os Estados Unidos, e o cenário é super complexo, né? Já não era um cenário de tranquilidade, uma vez que eles também são epicentro da pandemia, também tem um presidente negacionista, anticientificista, um cenário muito parecido com aqui. Os negros eram mais afetados pela pandemia,
maior taxa de mortalidade em função de uma série de fatores, e de repente vem ainda um crime como esse para agregar ainda mais elementos e um cenário que ficou ainda mais explosivo, né? Esses jovens que estão indo à rua, eles sabem que eles se expõem e que eles correm risco de contaminação na rua, mas a revolta é maior, né? E a necessidade, a urgência de gritar pelo fim da violência policial é maior do que o risco de se expor na rua, né? Por aí a gente pode calcular e imaginar quão importante são essas manifestações, né? Então eu acho isso, esse movimento Black Lives Matter, ele surge em função de violência policial sistemática e do genocídio da juventude negra nos Estados Unidos, e há muitos anos ele vem se organizando, em vários momentos teve manifestação, mas dessa vez é uma onda de manifestações muito grande, tem mais de 40 cidades com toque de recolher, tem mais de 75 cidades tendo ato, a Força Nacional preparada para servir, e já coou e está impactando inclusive outros países, né? Já teve ato na França, teve ato na Inglaterra, nesse final de semana tem atos marcados no Brasil inteiro. Então o que aconteceu não só vai impactar os Estados Unidos, mas o mundo todo, eu acredito. Como a gente ainda não sabe, né? Qual vai ser o desfecho, mas eu quero acreditar que vai ser um desfecho positivo, no sentido de que algo tem que ser feito, tem que ser dada alguma resposta, né? Apesar do Trump querer dar a resposta só na truculência, no uso da força, né? Mas eu acho que esse movimento todo ele vai gerar repercussões que eu acredito que sejam positivas. É isso. Então, algo muito interessante dessas manifestações, né, é ver o pessoal desrespeitando o toque de recolher, né? Porque toque de recolher, se você está na rua no horário que está estabelecido para estar em casa, você é preso, né? Só que está todo mundo na rua. Como vai prender um monte de pessoas assim, né? Inclusive, teve coisas desse tipo durante a Guerra do Vietnã, assim, os protestos, assim. Tem um livro muito interessante da coleção Primeiros Passos, que eu recomendo para ler, que é o que é desobediência civil, assim. Tem situações que, por exemplo, protestar contra a Guerra do Vietnã, protestar com uma guerra, quando o seu país está em guerra com outro país, de repente você pode ser criminalizado por protestar por crime contra a pátria, né? Se você está protestando contra essa guerra que o seu país está promovendo. Pessoas, além de se recusar a ir para o Vietnã e serem presas, tinham pessoas que também iam diretamente para a delegacia para serem presas, assim. Eu estou me apresentando aqui porque eu sou contra essa guerra, tá? Então eu sou um traidor da pátria, então já iam para a delegacia para serem presas, assim, diretamente. Então isso causa, e é em grande número, assim, sabe? Isso causa uma situação de instabilidade para um Estado, para um governo, assim. Como você vai aprender a juventude toda, assim? Você vai aprender uma universidade inteira que vai para delegacia sendo presa porque é contra a guerra do Vietnã, né? E é crime ser contra a guerra do Vietnã. Você vai aprender a universidade. Então, é muito interessante essa questão da desobediência civil, assim. Então, isso é muito bonito, assim, assim. Né? Ô, Caio. Oi. Desculpa, Caio, às vezes dá um delay. Eu queria aproveitar uma pergunta que tem aqui, que tem a ver com o que vocês estão colocando, né? A gente sabe, né, de toda a história de resistência e de luta do povo negro, mas vocês, não sei se acompanharam nessa semana, teve todo um dilema em torno do movimento negro no Brasil e nos Estados Unidos, né? O Demetrios, ele coloca uma questão aqui, que é a seguinte, ele coloca sobre a falta de mobilização dos negros no Brasil. Isso, eu estou colocando isso porque foi um discurso recorrente nas redes sociais essa semana, né? Se deve à falsa noção de igualdade racial e de passividade do brasileiro, propagada pelo Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda. Existe uma falta de identificação neste sentido? Posso falar, Adriano? A questão é a seguinte, assim, gente, assim, primeiro, pensar a questão do negro no Brasil, assim, né? Então, eu acho que essa questão é um debate que está acontecendo. Que tem um delay e demora para... Mas vamos lá.
essa questão, eu acho que tem esse debate, nesse momento está acontecendo esse debate nas redes, né? Eu tenho visto no Facebook, tenho observado bastante, pessoas questionando, inclusive é uma forma de transferir a responsabilidade também, né? De dizer assim, olha, por que vocês não saem às ruas, né? Quando eu acredito que lutar por uma sociedade igualitária e livre de opressão deve ser o interesse de todos, né? Mas eu acho que tem algumas particularidades que a gente tem que levar em consideração aí. Primeiro que é o seguinte, tem muito ato do movimento negro, muitas iniciativas que o movimento negro toma e que não tem visibilidade, né? Então a gente não deve confundir e achar que porque a Globo News não mostrou, não aconteceu, né? Aqui em Campinas, por exemplo, o maior ato que aconteceu na cidade no ano passado, que eu me recorde, foi o ato em relação a Marielle, e foi um ato protagonizado duplamente, né, pelo movimento negro e pelo movimento de mulheres, né, os dois protagonizando. E, inclusive, são movimentos que têm mobilizado mais pessoas do que, por exemplo, o movimento sindical. Se você olha o 1º de maio aqui na cidade e compara com o 20 de novembro, compara com o 8 de março, é fácil verificar que o 1º de maio tem mobilizado menos gente, mesmo com toda a infraestrutura das centrais sindicais, dos sindicatos, etc. Né? Não sei se isso é um cenário generalizado, mas aqui em Campinas eu observo muito isso. Então tem um fator que é a falta de visibilidade, né? Aquilo que o movimento negro desenvolve nem sempre é divulgado e nem sempre é visto pelo conjunto da sociedade, né? Inclusive porque as pessoas não se apropriam, né? Os negros que eu conheço, todos eles conhecem o Tiradentes e reconhecem o feriado, e não vejo negros questionando o feriado em relação ao Tiradentes, por exemplo. Mas eu vejo uma quantidade de pessoas brancas que questionam o feriado do 20 de novembro. Toda vez que chega perto do feriado, começa um debate de questionamento da legitimidade, quando, na verdade, a gente deveria considerá-lo como um herói nacional, do conjunto da população brasileira e não apenas do movimento negro, né? Então, tem um fator que é esse, a questão da visibilidade. Outra questão que a gente precisa sempre ponderar é a maneira como o racismo brasileiro foi constituído, né? E porque é um racismo muito diferente do racismo norte-americano ou do racismo na África do Sul, e em especial porque os negros e as negras no Brasil são a maioria absoluta da população, diferente dos Estados Unidos, que lá é uma minoria numérica mesmo, né? Tem mais latino do que negro lá hoje, e então aqui tem toda uma engenhosidade no sentido de garantir a dominação. Então, operaram, inclusive, para que o próprio negro não se percebesse como negro e não acreditasse ao racismo muitos dos problemas que ele vivencia, acreditasse à classe social e a outros fatores, né? Então, eu acho que esse é um ponto também. Agora, por último, eu queria dizer também que a nossa polícia é muito pior do que a polícia norte-americana. A questão é que o que aconteceu com o George Floyd foi filmado, né? E se o que aconteceu com o João Pedro no Rio de Janeiro tivesse sido filmado, muito provavelmente chocaria muito mais o mundo do que chocou a notícia, né? Agora, a gente também está um pouco anestesiado, porque isso acontece tanto, tem tanta criança morrendo na mão da polícia no Rio de Janeiro, isso já virou parte da paisagem, né? Então a gente precisa ter esse cuidado de não tratar isso, de não naturalizar o absurdo, né? A gente não pode naturalizar. Mas tem esse fato também. Eu fico imaginando se a gente queimar uma viatura aqui no Brasil, o que acontece, que tipo de reação a polícia brasileira, que é um entulho da ditadura, que é extremamente violenta, agressiva, que não cumpre direitos humanos, é parcial, partidária, nossa polícia é partidária, vídeo que aconteceu na Avenida Paulista no último domingo,
né? Eles têm lado nos embates políticos no Brasil, ou seja, a gente sustenta com o nosso dinheiro uma força policial que em tese seria para nos proteger, mas que na verdade atua partidariamente contra nós, né? Então, isso que a gente vê nos Estados Unidos é uma guarda civil lá, né? Que é o equivalente a uma guarda municipal aqui. Lá a polícia não é militarizada, né? E uma das nossas bandeiras aqui no Brasil é justamente desmilitarizar a polícia, né? E a PM lá, que existe lá, a Polícia Militar, é a Polícia do Exército, é o que a gente chama aqui de PE, para finalidade interna do Exército, né? Essas viaturas que estão sendo queimadas lá são viaturas de uma guarda que é equivalente às nossas guardas municipais, né? Então a gente precisa levar isso em consideração também, né? Senão fica parecendo que nós somos devagar, somos mole, e lá os norte-americanos são mais corajosos, quando não é verdade. Nós não somos pacíficos, a nossa história está cheia de lutas e de exemplos e de momentos que a gente ocupou as ruas e a gente travou uma série de embates importantes, né? E a Marielle não foi esquecida até agora justamente porque a gente empunhou essa bandeira e o mesmo tem que valer para a Cláudia, tem que valer para o Amarildo, tem que valer para o João Pedro agora, né? E nossos mortos têm voz, né? Como dizem as mães de maio. Carlos. Primeiramente, eu queria, de forma fraternalmente, né, discordar do meu irmão, assim, aí. E a Marielle foi esquecida assim. A Marielle. Por que eu estou dizendo isso, assim? E também essa questão de comparações, assim, veja, a abordagem de mundo pós-moderna, né, ela tenta dizer que não há verdades no mundo, né? As coisas tradicionais, né? As tradições não têm muito valor, e que cada sujeito é original, cada experiência é original, sendo que nós temos um sistema capitalista que está em toda parte, assim, em toda parte ele está, é bem integrado, ele é globalizado, ele é mundializado, assim, então a verdade é que, por exemplo, o black dos Estados Unidos chegou aqui, o cabelo black, as roupas da África chegaram aqui, roupa da África, o hip hop chegou aqui. O que não chegou aqui foi os Panteras Negras, né? As ideias dos Panteras Negras, e que inclusive está na nossa Constituição brasileira. Na nossa Constituição brasileira tem o que os Panteras Negras praticavam lá, que tinha também na Constituição Federal dos Estados Unidos, né? Que na nossa Constituição diz que o policial se vier com graça para o meu lado, eu posso dar voz de prisão para ele, eu posso reagir, assim. E é o seguinte, assim, eu já discordar do meu irmão aí, que é o seguinte: todas as vezes que eu tomei abordagem policial, assim, eu questionei, né? Inclusive, a última vez eu estava num lugar escuro, isolado, foi absurdo que ele perguntou para mim, e eu reagi, assim. E ele me disse para mim colocar a mão na cabeça, eu não coloquei, ele me agarrou, né? Tentou me dominar, eu não deixei ele me dominar, ele não sabia o que fazer, aí mandou outro filmar, né? Ou seja, aí chegou uma outra viatura com um capitão que mediou o conflito. A questão é a seguinte: se formos dizer que a polícia aqui é onipotente, onisciente, né? Aí acabou, aí acabou tudo, assim, né? É o seguinte: a torcida do River Plate veio aqui em São Paulo e deu um cacete na polícia no Morumbi, sabe, assim, na PM, deu um cacete. Tinha uma imagem lá de um argentino com o capacete da polícia na cabeça, assim. A questão é a seguinte: se pegar a história do Brasil, dos negros, assim, primeiro, pegar a fase da abolição, né, até a abolição, é uma história fantástica. A abolição libertou uma minoria de negros, a maioria já estava liberta na base da porrada, na base da luta, os negros se libertaram. Aí você pega, logo após a abolição, tem coisas incríveis, assim, tipo jornais negros. Logo após a abolição, você tem jornais, imprensa negra. É uma coisa inacreditável. Na década de 30, os negros fundaram um partido, na década de 30. Né? Agora, claramente, a luta negra tem um problema. Da década de 50 para cá, o nosso irmão Nelson Mandela, brasileiro, Abdias do Nascimento, claramente existe um problema, né? Que um afro-americano, quando veio ao Brasil e estudou, o Brasil é o país que mais tem negro no mundo, fora da África.
Aí um afro-americano achava que não tinha racismo no Brasil. Aí ele vem ao Rio de Janeiro e sofre racismo no supermercado. O que ele faz? Ele resolve estudar a questão racial no Brasil. Então, ele estuda movimentos negros no Rio e São Paulo. Aí desenvolve uma tese chamada Orfeu e o Poder. E ele chega o quê? Chega à conclusão que, no Brasil, onde o negro pôde se expressar foi na cultura. Né? Aqui, o discurso branco, o racismo brasileiro, conseguiu sufocar o discurso negro, conseguiu sufocar os negros de forma que permitisse que eles se manifestassem apenas no campo cultural, assim. Então, no campo político, há uma gravidade, gravemente o problema. Não podemos abafar aqui. Não podemos chegar e passar uma maquiagem, fazer uma festa e dizer que somos lutadores, que é muito bom mesmo, né? Porque o caso da Marielle lá nos Estados Unidos, vejam bem, lá matam um desempregado lá, você viu o que aconteceu. Mataram a criança em 2013, mataram um menino lá no supermercado, um menino para roubar o brinquedo. Teve manifestações em mais de 100 cidades do país, quando mataram um menino no mercado. A Marielle, nos Estados Unidos, o país ia pegar fogo. Então, nós temos um problema aqui sim, e não podemos abafar. E é o seguinte, se o movimento negro fizer um puta movimento lá em Campinas, vai aparecer, um baita movimento. Uma coisa é trabalho de base, outra coisa são explosões raciais, socio-raciais, devido ao racismo estrutural e institucional brasileiro, assim. E é o seguinte, o Estado dos Estados Unidos, ele é mais terrorista do que o Brasil, viu? Os Estados Unidos, assim. E lá os negros são 12%, assim. Aqui é o maior país de negros do mundo, fora da África, aqui. E tem problema aqui. E é o seguinte, para terminar, assim, o Darcy Ribeiro, antes de morrer, ele foi no programa Diálogos Impertinentes, falar sobre utopia, e perguntaram para ele, qual o grande problema, Darcy Ribeiro? Qual o problema aí, o grande problema nosso aí? Ele fala, o grande problema do Brasil é que os intelectuais se venderam para o neoliberalismo. O Darcy Ribeiro está falando isso da intelectualidade branca universitária, que se vendeu. O Darcy Ribeiro. Eu não sei, eu nunca estudei sobre isso. E também não acho que esse é o maior problema do Brasil. Assim. Agora, se me perguntarem, um grande problema do movimento negro hoje, né? Os negros entraram para as universidades, né? Isso parece muito com o que o Darcy Ribeiro falou, ele fala dos brancos, estou falando dos negros, entrar para as universidades não tem compromisso com o povo negro, a maioria. Esse é o grande problema. Os negros estão dentro... Agora, como que eu provo isso que eu estou falando? Que é muito grave, isso aí que eu estou falando, é grave. Como que eu provo isso? Como pode um estado como São Paulo não ter um representante da juventude negra na Câmara Federal? Como pode? Sendo que a universidade está cheia de negros dentro lá, negros estudando história, filosofia, estudando pedagogia, estudando a puta que pariu, e não tem um deputado federal. Então temos um problema e é grave, sim, é grave. É grave. É isso, eu vou passar a palavra aí. Adriano, deixa eu só juntar com uma pergunta, isso que o Carlos está falando, eu queria juntar com uma observação aqui do José para falar dessa questão da comoção e da ação, das formas de resistência. O José coloca aqui na comunidade Palmeirinha do Rio de Janeiro, um menino gravou a própria morte por policiais. Isso foi pouco divulgado e não causou comoção social. Também queria fazer uma observação sobre a conjuntura de fatores que vocês colocaram, né? Por que nesse momento, quer dizer, sendo uma situação que tanto no Brasil como nos Estados Unidos é extremamente corriqueira, infelizmente, qual a conjuntura de fatores que proporcionou essa dimensão e essa proporção desse movimento? Ela tem uma relação com a questão da pandemia nesse momento? O que aconteceu, né? Porque a gente vê em Berlim, vê em Londres, vê manifestações em todos os países. Né? Qual a conjuntura que permitiu com que essa forma de ação disparasse? Quer começar, Carlos? Por mim, tanto faz. Ô, Carlos, só para acrescentar uma coisa, posso falar uma coisa também, que é colocado aqui, que eu queria adicionar a questão da representatividade. Vocês vêm acompanhando a história do presidente da Fundação Palmares, né? E ele fez uma... Eu não vou nem reproduzir o que ele falou sobre o movimento negro, que foi horrível, né, essa semana, né? Em razão de tudo que vem acontecendo, falando que o movimento negro, né, é a escória, né? Então, assim, a gente está falando de um negro dentro de uma fundação,
né? Então, falando sobre representatividade também, como é que vocês avaliam isso? Enfim, estou tentando juntar várias questões aqui para estimular o debate. Então, vou começar pelo final. Vou ver se eu consigo lembrar todas as questões também. Se eu não lembrar, você me ajuda aí, Ariana. Ajuda. Primeiro, sobre a questão do presidente da Fundação Palmares, é chocante, né? Eu, nesse último feriado, no dia 13 de maio, ele já tinha escrito alguns absurdos no Twitter sobre Zumbi dos Palmares, prestou uma homenagem à Princesa Isabel, e na contramão do que o movimento negro discute, né? Porque há muito tempo a gente trata o 13 de maio não como uma data que a gente deve agradecer uma dádiva, né? Por parte da Princesa Isabel, mas sim como uma data de reflexão da abolição que não foi completa, né? Simplesmente nos deram a liberdade, entre aspas, né? Mas a gente não foi integrado enquanto cidadão à sociedade brasileira. Então, o movimento negro há muito tempo não comemora o 13 de maio, né? Mas sim usa essa data como dia de denúncia. E então foi uma afronta ao movimento negro e a tudo que a gente construiu, ele ter prestado homenagem à Princesa Isabel da maneira como prestou, diante da farsa que foi construída historicamente no Brasil, né? Agora, ontem foi mais chocante ainda porque foi uma gravação que vazou de uma reunião, né? Eu não sei se essa gravação não vazou intencionalmente, sabe? Eu fico me perguntando, porque o governo do Bolsonaro, ele é um governo de destruição mesmo, o projeto é um projeto de destruição da vida, destruição do meio ambiente, destruição do Estado e das políticas sociais de modo geral, e isso já tinha começado antes, mas o Bolsonaro aprofunda e eleva isso a um nível muito pesado, né? Então o ministro do meio ambiente é contra o meio ambiente, o ministro da educação é contra a educação, o ministro da cultura, o secretário, né, era contra a cultura. Então era esperado que dentro do debate das políticas para a igualdade racial, que eles operassem justamente na contramão e tentassem desconstruir tudo aquilo que a gente construiu ao longo do tempo, né? E isso também já era esperado, né? Se a gente pegar as declarações do Bolsonaro durante a campanha, tem um vídeo no Clube Hebraica que é chocante, né? E onde ele fala de um quilombola pesado em arroba e acusando de ser improdutivo. Quem conhece quilombo sabe que são lugares de muita produtividade, né? Todos que eu visitei tinham uma produção agrícola incrível, muitas vezes com trabalho orgânico, muito qualificado, às vezes em sistema de cooperativa, como, por exemplo, um quilombo que eu visitei no Vale do Ribeira, e que achei incrível o que eles fizeram lá, que eles fazem, desenvolvem lá, né? Então, além de tudo, é um mito, né? E um grande preconceito que ele espalhou. Enfim, naquele momento, ele estava atacando negros e ele foi aplaudido por alguns judeus, né? O que foi muito triste, porque recentemente agora a gente viu judeus sendo atacados também, mas isso é muito característico do fascismo, né? E do nazismo, quando eles começaram a atacar na Alemanha, começaram por pessoas que tinham alguma deficiência física e muita gente que não tinha não se incomodou, né? Mas aí depois foi ampliando o escopo e atingiu principalmente judeus, mas atingiu também negros, gays, ciganos, etc., né? Então, eu vejo com muita preocupação, porque é um trabalho de destruição de tudo aquilo que a gente construiu. E, enfim, é uma pena, né? E a gente não tem muito o que fazer, né? A gente precisa trabalhar para derrubar esse governo, porque eu não tem mediação possível com quem quer ter plenos poderes, né?
quer fechar Congresso, fechar STF, e para ter plenos poderes, transformar a Polícia Federal numa polícia política, né, para perseguição política. Isso já está em curso, né? E sem falar no que eles promovem através das milícias, né? E então não tem como dialogar. Infelizmente, nós estamos numa situação onde só o combate absoluto para derrubar esse governo é que nos interessa. Não tem qualquer tipo de mediação possível com um governo que é um governo de destruição, né? Eu esqueci as outras perguntas. Era um pouco o que proporcionou essa conjuntura para eclodir um movimento nessa proporção, né? Um movimento que foi para outras cidades. Você falou um pouco sobre a relação com a pandemia, né? Eu acho. O que acontece? O que mobiliza ou não mobiliza as pessoas, né, a ir para a rua? Então, eu acho que, primeiro, o seguinte, o que aconteceu nos Estados Unidos foi uma gota d'água, né? Foi enchendo, de repente vem aquela situação que transborda. Mas foi também uma situação muito chocante, né? Ele estava desarmado, não havia necessidade. 6 minutos ele ficou desacordado, mesmo assim o policial ficou com o joelho sobre o pescoço dele, mais 2 minutos acordado até que faleceu, ele pediu socorro, e não tem nenhuma comprovação até agora de que ele passou uma nota falsa, e ainda que tivesse passado, não é justificativa, né? Uma pessoa que passa nota falsa não é uma pessoa perigosa, que oferece risco para ser abordado com aquele excesso de violência, né? Desarmado, enfim. E com um monte de outros policiais em volta, e ninguém reagiu, né? Nem para dar um toque, pessoal, não faz isso, tal. Né? Mas foi uma coisa muito chocante aquilo, né? Mas eu acho também que tem um fator pandemia, né? Tá todo mundo muito tenso e a pandemia nos afeta bastante psicologicamente. Então tudo se soma, né? O Cornel West falou num vídeo, numa entrevista à CNN, que foi a tempestade perfeita, né? Uma junção de um monte de fatores e até que acontece essa explosão. Eu queria dizer, acho importante dizer isso, até dialogando com o Carlos, eu acho legal que quando a gente diverge, porque eu acho que enriquece mais o debate, né? Eu queria refletir com alguns elementos, assim. Eu não, dos dados que eu tenho conhecimento de violência, a violência no Brasil ela é bem maior do que nos Estados Unidos. Isso não é opinião, estou falando de dado estatístico, né? A gente tem números de guerra no Brasil. A violência aqui é uma coisa muito problemática, né? E isso tem um efeito, inclusive psicológico, sobre o povo negro no Brasil, que é muito forte e tem que ser levado em consideração. Mas eu queria fazer uma reflexão também, que essas explosões com ondas de manifestação, como está acontecendo agora, nós vivenciamos algo parecido, não tinha essa conotação racial, mas nós vivenciamos algo parecido em 2013, né? Isso é muito espontâneo, mas a gente precisa ter também um certo cuidado, né? No caso dos Estados Unidos agora, me parece que está fluindo numa direção legal, no sentido de pressionar a polícia a rever suas práticas, a maneira como opera, isso é legal. Mas aqui no Brasil, o balanço que eu tenho do que aconteceu em 2013 não é um balanço positivo, né? Porque no final das contas deu no que deu, né? E não acumulou para a esquerda os protestos de 2013, né? E uma outra questão também que eu acho importante a gente discutir, esses momentos eles são interessantes, esses momentos de explosão, porque eles causam comoção, né? Eu vejo as pessoas, todo mundo fala sobre isso nas redes sociais, e todo mundo posta coisas, e as hashtags, e, enfim, todo mundo quer se manifestar e se mostrar solidário, e às vezes até de uma forma um tanto perigosa, porque alguns símbolos correm o risco de se esvaziarem no meio de uma discussão que
tende a ficar superficial, né? Então a gente tem um trabalho também de chamar as pessoas para aprofundar o debate, aproveitar esse momento que despertou interesse em todo mundo para dialogar. Quem é mais militante mesmo do movimento negro, tem mais formação, está mais preparado, tem que ir para esse diálogo para aprofundar o debate com as pessoas, né? Mas a gente precisa ter muito cuidado também para não ficar só nisso, né? Senão passa e as coisas continuam, né? Os problemas, eles persistem, né? Então, a gente precisa aproveitar esses momentos para organizar um movimento negro também, né? Como o Carlos falou, e eu tenho acordo, uma coisa é trabalho de base, outra coisa são essas explosões em manifestações, como está acontecendo agora, né? Mas esses momentos como esse, agora que a gente está vivendo, a gente tem que tirar proveito no sentido de aprofundar o diálogo e o debate para fortalecer o trabalho de base, né? Que é um trabalho que acaba importando de fato, né? E como o Black Lives Matter fazia anteriormente, né? Um trabalho mais constante de se reunir, de discutir, de dar formação política, de publicar, enfim, eu acho que isso é muito, muito válido. E é o caminho para o movimento negro esse, né? Ele não pode se restringir apenas a esses momentos de explosão. Ô, Carlos, eu queria que você comentasse também, e essa observação da Leona, eu acho que tem a ver com coisas que você comentou. Falar ou não falar em genocídio da população negra, e como construir unidade entre os intelectuais negros, tão afeitos a discussões de decolonialidade, a luta dos trabalhadores negros precarizados das periferias. Tá. Vamos, primeiramente, rapidamente, né? Essa questão da diferença entre polícia dos Estados Unidos e de polícia do Brasil, assim, né? Ou Estado brasileiro, Estados Unidos. Vejam só, falar dos Estados Unidos é falar de um país, né? De um governo, de um sistema, né? De um Estado que matou 2 milhões de camponeses pobres no Vietnã. É falar de um país, de um Estado, que destruiu o país com o maior IDH da África um dia desse, foi a Líbia, em 2011. É falar de um país que tem a maior população carcerária do mundo, assim, os Estados Unidos, assim. Vejam, assim. Então, vejam, achar que os Estados Unidos é menos terrorista que o Brasil, que a polícia dos Estados Unidos, o Estado dos Estados Unidos é menos violento que o Brasil, é um erro, assim, é um equívoco, né? Porque as coisas têm suas especificidades, assim, né? Também, querendo ou não, o fato de você matar, se mata-se menos negro nos Estados Unidos também, é porque também sabe-se dessas explosões lá. São as explosões que ocorrem lá, porque mata-se uma criança no mercado, uma criança pobre lá, que ninguém sabe nem o nome, vai saber depois que matou, que gera essa reação nos Estados Unidos de matar pouco negro, assim, né? Mas mata pouco, mas encarcera. Vejam bem, de cada 4 negros, um tem problema com a justiça, assim. É um negócio espantoso, assim, é um negócio assombroso, assim. Então, não tem, se fosse comparar, dizer quem é mais violento, com certeza é os Estados Unidos, assim, né? Os Estados Unidos, assim, eu arrisco a dizer. Agora, não penso que jamais o Brasil vai ser mais violento que os Estados Unidos, assim, não vai. É extremamente violento, e é que jogou a bomba atômica no Japão lá, depois já tinha acabado a guerra, assim. E agora? E a conjuntura que ocorre isso, exatamente tem a ver com o que eu estou falando aqui. É um Estado terrorista que tem a maior população carcerária do mundo e que está em crise econômica, tem uma crise econômica, né? E também, isso que você colocou também da pandemia, tudo isso gera essas tensões, né? Mas que também já tem um próprio histórico aí dessas tensões raciais nos Estados Unidos, que o pessoal lá se levanta, assim.
né? Se o povo aqui no Brasil tivesse esse relevante que tem lá, a polícia ia matar muito menos. Por exemplo, o policial me abordou lá, ele vai pensar 10 vezes onde abordar uma outra pessoa, um negro, com 20 livros, carregando 20 livros. O cara aborda um negro carregando 20 livros. Ele vai pensar 10 vezes. Pô, caramba, né, meu? Como que aborda um cara que tá carregando 20 livros? O cara é bandido, de jeito nenhum. Bandido não carrega livro. E você viu, o cara ainda não gostou de chamar de racista, assim. Ele chegou e falou, porra, você me ofendeu muito me chamar de racista. Você me ofendeu muito. Foi a maior ofensa que eu já tive na vida. Ele falou isso. O cara se fez de vítima ainda. Ou seja, a reação gera uma reação também do outro lado também. De, opa, tomar cuidado aí que os negros têm reação, o negro reage. Então, tomar cuidado agora de abordar o negro com 20 livros. O cara disse que voltou da universidade, que tá saindo da universidade, que fica do ladinho ali, onde eu abordei ele, e eu ainda vou perguntar pro cara se o cara já foi bandido, se o cara já tem passagem pela polícia. Então, ou seja, tudo tem a ver com reação, gente. Assim. Se a polícia dos Estados Unidos mata menos, é porque também a reação lá é maior nos Estados Unidos. Isso aí é sem dúvida nenhuma, assim. Isso é sem dúvida. Se não fosse assim também, a França é extremamente violenta para não perder a colônia, para não perder o Haiti, para não perder o Vietnã, para não perder a Argélia. A França foi extremamente violenta, só que não resolveu a violência. Se vamos dizer aqui que a polícia do Brasil é muito violenta, e por isso que nós e por isso que a gente, a situação está como está, lá é mais avançada, está mais evoluído, porque lá a polícia é menos violenta. Então, aqui, se a polícia for muito violenta, não tem jeito aqui. Não tem jeito, porque não tem solução. Não é nada disso. Se fosse assim, as colônias não se libertariam. A Argélia, o Vietnã, o Haiti, não teriam se libertado dos franceses. Inclusive, tem uma elegância, mas é um povo extremamente violento, que também ajudou também os Estados Unidos a destruir a Líbia também, que era o país com o maior IDH da África. Um dia desse, agora há pouco mesmo, em 2011. E o pessoal fala, e eu acho que esqueceram o Sim da Marielle, como também esqueceu o Sim da Líbia, assim. Esqueceu o Sim da Líbia, e o maior país da África foi destruído. E a questão da representatividade, falando rapidamente, gente, assim. Olha, quando fala de representatividade, não tem nada a ver o presidente da Fundação Palmares, assim, pelo amor de Deus. Não tem a ver negros de direita, não tem a ver capitães do mato, assim. O Holliday é um representante dos negros na Câmara Municipal de São Paulo? Claro que não é. Não é. Quando fala de representatividade, são negros de luta. Negros de luta. Que, inclusive, do próprio nosso campo democrático popular, podem ter, sim, pode ter deputados, podem ter, que não representam a gente. Pode ter um deputado, pode ter. Por exemplo, se você pegar, assim, o governo do Leonel Brizola, era um governo extremamente radical no trato com os negros da favela, em termos de, positivamente. Fazia o máximo possível para a polícia não subir o morro, o governo de Leonel Brizola. O que podia fazer para a polícia não subir o morro, porque entendia que os bandidos não saem no morro. Assim, o governo do Olívio Dutra, no Rio Grande do Sul, a mesma coisa também. Era um governo que a Secretaria de Segurança Pública entendia que a bandidagem, o tráfico de drogas, as armas não são fabricadas na favela. Então, são duas experiências aí com homens brancos extremamente radicais no trato com a população negra, no termo positivo, o Leonel Brizola e o Olívio Dutra. Assim, agora, por exemplo, o governo da Benedito da Silva, na hora de prender o Elias Maluco, fez uma coisa que o Olívio Dutra e o Leonel Brizola jamais permitiria, que é mandato coletivo. A polícia invadir todos os barracos na favela para poder achar o Elias Maluco. Isso Brizola e Olívio Dutra não permitiria, porque é contra a Constituição. E a governadora Benedito da Silva deixou isso aí, deixou isso passar. Leonel Brizola não deixaria isso passar e Olívio Dutra não deixaria passar. A polícia não vai chegar num bairro de classe média porque tem um cara lá, um bandido lá, e revistar todas as casas. Não, o mandato de busca é para uma casa só, é uma de cada vez. Não pode mandato coletivo no bairro inteiro, a menos que tiver no estado de exceção. Ou seja, então, esse detalhe são detalhes que são muito importantes, assim. Então, ou seja, a representatividade não é negro da Fundação Palmares, gente. E um governo do Bolsonaro não tem que ter mesmo, assim, negros mesmo de um negro decente. Não vai ter, não vai achar um negro decente no governo do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é inimigo dos negros, assim. Não vai achar. Não vai ser um secretário de cultura decente no governo do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é inimigo da cultura. Não vai achar um secretário de educação pública decente no governo do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é inimigo da educação pública ou da educação de qualidade. O Bolsonaro representa a barbárie, é a barbárie. Ou seja, qualquer negro que estiver próximo do Bolsonaro, isso não é representatividade. Representatividade são negros de luta. São negros de luta. É isso. Isso tem que ter bem claro. Quando a gente fala de representatividade, é isso. Todo o resto é conversa. Agora, por último, respondendo a conversa da companheira Leona, é o seguinte, gente, assim,
Primeiro, se vem da universidade, assim, nós temos que discutir isso, assim, nós temos que resolver isso, assim. Inclusive, discussão tão cheia. Discutir mesmo na universidade mesmo. Os negros que estão na universidade estão discutindo, estão filosofando, estão escrevendo, estão lendo. Enquanto se lia muito o livro da Angela Davis, que tinha acabado de ser lançado, e se esgotou-se em uma semana, em 2016, a classe média branca, alta de São Paulo, né, se preparava para votar no Fernando Holliday. O Fernando Holliday estava eleito. Todo mundo sabia que o Fernando Holliday, o capitão do mato, ia ser eleito. Agora, não se sabia que o Douglas Belchior, o representante da juventude negra, que tinha apoio da intelectualidade branca, da classe artista branca paulistana, seria eleito, porque para ir ser eleito, seria necessário cada negro que lê livro, que lê Clóvis Moura, que lê Fanon, cada negro paulistano, parasse de ficar só lendo. Só ler Fanon, só ler Clóvis Moura, só esgotar em uma semana o livro da Angela Davis, esgotar em uma semana o livro do Fanon, esgotar em uma semana o livro do Clóvis Moura, e eleger pelo menos um vereador representante da juventude negra. Se você tem um capitão do mato na Câmara Federal, na Câmara Municipal de São Paulo, tem que ter um negro para combater ele. E não a Sâmia, a nobre, digna, jovem, vereadora feminista, branca, Sâmia, combater o capitão do mato, Holliday. Não, tem que ser um negro, tem que estar lá. Mas os negros estão lendo, a universidade só está lendo. Nenhuma confiança nessa universidade. Sim, esses negros que estão na universidade. Tem que parar com esse negócio de só ler. Não tem compromisso com o povo negro. Os negros que estão na universidade, que estão de esquerda, não tem compromisso com a população negra. Não tem compromisso. Só estão lendo. É ler, ler, ler e ler. Não tem compromisso. Essa negada são traidores do povo negro. Essa negada aí. Só ficam lendo. Não consegue eleger um deputado estadual, um deputado federal, um vereador. Uma pessoa que não pode conseguir eleger um vereador não é ninguém. Não é ninguém. E a gente, são milhares de negros lendo livros da Angela Davis. Lotaram o Ibirapuera. O Ibirapuera ficou lotado lá de negros, lá, jovens lá, que não conseguem eleger um vereador na capital, não conseguem eleger um deputado estadual, um deputado federal, para poder fazer disputa na narrativa com os racistas, que é a bancada BBB. A bancada da bala, da Bíblia e do boi, que são inimigas do povo negro, inimigas dos quilombolas, dos povos indígenas, não tem disputa e narrativa com eles nos espaços que eles estão enchendo de monte, porque a juventude negra, do Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, nisso aí, porque no Rio de Janeiro elegeram a Marielle e elegeram a Thalília, né? E também de Minas Gerais também fizeram isso. Minas, os negros universitários de Minas e Rio de Janeiro, com exceção desses, o restante, né, estão dentro das universidades e não elegem um deputado estadual para a LESP, de luta, jovem, intelectual, e não elege um deputado federal para a Câmara Federal, de luta, para estar lá para fazer disputa na narrativa com as bancadas inimigas do povo, da população negra. Então, essa questão. A universidade aí, meu amigo, essa questão também de diferenciações, isso é mentira, é tudo invenção. Eu fico polemizando com o outro para poder não me unir em termos por exemplo, de uma candidatura da Uniafro, que é um consenso. O que a Uniafro fez pelo povo brasileiro, pelo povo negro, colocando jovens na universidade, como que eu vou negar uma candidatura da Uniafro? Como que eu vou negar uma candidatura do Círculo Palmarino de Embu, que o companheiro vai lançar um livro lá em São Bernardo do Campo, e um outro companheiro que não pode ir porque está ameaçado pela PM, assim? Como que eu vou negar uma candidatura dessa? Porque, na verdade, eu não quero fazer nada mesmo, assim. Eu quero ficar no conforto, eu invento falsa polêmica. Essas polêmicas dentro da universidade são falsas, gente. É mentira. Não tem polêmica nenhuma. É que o pessoal não quer fazer nada e fica polemizando aí para cruzar os braços aí. Adriano. Bom, deixa eu só posicionar vocês de duas coisas. A gente combinou um debate em torno de 1 hora e a gente já avançou um pouquinho. Eu acho que o material que a gente tem aqui dá para debater em muitas lives, né, com desafios não só para o movimento negro, mas para a sociedade civil, né, para a sociedade como um todo, para a universidade, para os partidos políticos, para os movimentos sociais, enfim, a gente tem tema para muitas lives. Acho que vocês posicionaram questões que são bastante importantes, né, e que esses dois eventos, né, essas duas situações de violência, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, são extremamente corriqueiras, né, e desencadearam uma ação bastante importante que está permitindo a gente refletir, inclusive, sobre tudo isso agora. Queria
se vocês quiserem dar uma palavra final, cada um, né, tentar costurar alguns dos temas, enfim, a gente falou de tantas coisas, né, e de tantas frentes, mas se quiserem fazer uma última fala, está aberto. Ariana, eu queria só agradecer pela oportunidade, pelo convite, e estou sempre à disposição, precisando, estamos aí. Desculpa, eu tive um problema técnico realmente e acabei me atrapalhando um pouco para conseguir entrar na live, né? Mas depois acabou dando certo. Eu acho que é um assunto, a gente vai discutir muito esse assunto ainda, né? Tem atos programados aí para o final de semana e, enfim, a gente ainda temos a pandemia para enfrentar aqui, porque o pior ainda não passou e o número de casos está aumentando e a gente sabe que afeta a população negra de um modo muito trágico, né? Então, nós vamos ter a necessidade de conversar mais sobre esse tema, né? Então, me coloco à disposição, e sempre que precisar, tô por aqui, tá? Eu já me despeço também de vocês, aí, o Carlos e você, Ariana. Queria saudar aí... Obrigada, Adriano. Saudar o companheiro a companheira Ariane, né? Ariana, e o companheiro aí, Adriano, aí, então, saudar. E dizer só o seguinte, que a classe trabalhadora do final do século XIX, né, e do começo do século XX, trabalhava de 14 horas entre 14 e 18 horas. Trabalhar não é fácil, né? Mas nós temos que ter um compromisso, assim, com o nosso povo, né? Com a nossa sociedade, e porque aquela classe trabalhadora que trabalhava 18 horas por dia, de 14 a 18 horas, e era a maioria analfabetos, eles lutaram muito mesmo, inclusive para que a nossa vida hoje não fosse pior do que... não fosse pior, para que a nossa vida hoje fosse bem melhor do que era a vida deles, assim. Imagina trabalhar 14 horas por dia, de 14 a 18 horas, assim. Então, eles lutaram em situações muito mais difíceis que nós, assim. Eu sei, aí, a população aí que teve acesso à universidade, aí, o quanto que é duro para a gente ganhar a vida, né? Ganhar o pão, né? É muito duro, mas isso não justifica, né, o meu mestrado, né? É duro para poder tirar o meu mestrado, é duro para me tirar o meu doutorado, tem que estudar muito, tem que ralar muito, pesquisar muito, mas isso não justifica, assim, a situação é muito pior para um operário que trabalha 18 horas por dia do que um sujeito que está fazendo doutorado, que está fazendo mestrado. Eu conheço muitas pessoas brancas, que fazendo doutorado, fazendo mestrado, elas estão intensamente envolvidas com movimentos populares, né? Eu conheci, o que não faltou para mim foi conhecer pessoas brancas fazendo doutorado, fazendo mestrado e com compromisso da sociedade, engajada nos movimentos sociais, nos movimentos populares, engajada no partido. Com os negros, isso não está sendo verdade. Não está, com a negritude jovem. O cara começa a fazer o mestrado, começa a fazer o doutorado, ele perde o compromisso com o povo negro. Tem gente aqui que não entrega um panfleto há 10 anos. Gente aí que mestrou, que doutorou, ou que graduou, só graduou, ou pós-graduou, que não entrega um panfleto faz 10 anos. Então é isso. Isso tem que mudar, gente. Assim, se a gente for ficar falando aqui de ficar contando história do movimento negro, história do Brasil, tem que falar o presente aqui, atualmente. Não vamos chegar a lugar nenhum se não mudar a postura, o posicionamento, se os negros não mudar o posicionamento diante do mundo, diante do seu povo aqui. Tem comprometimento real. Eu posso dar uma palestra aqui, exibir um monte de conhecimento, enrolar o que realmente está acontecendo. As coisas que eles fazem dos Estados Unidos, porque, de fato, não há uma vanguarda aqui, auto-organizada mesmo, com compromisso com a população negra. Se houvesse, no mínimo, você teria um deputado federal lá, jovem, na Câmara Federal lá, colocado pela intelectualidade jovem de São Paulo. Aquele pessoal que lê livro, que lê muito livro, que só sabe ler livro. É só isso, né? Então, a companheira Érica Marunguinho não foi um produto do movimento negro, para estar lá, deputado estadual. A classe média ali votou na Marunguinho, a classe média branca progressista. A Mônica Seixas, a bancada ativista. Foi a classe média votou na Mônica Seixas, a bancada ativista, lá que tem outros negão lá dentro lá. Então, não foi um produto do movimento negro paulista, que são os negros, que seriam os negros que lê Clóvis Moura, que lê Fanon, que lê Amilcar Cabral, que lê Angela Davis, mas que só sabem ler
não se auto-organiza para eleger um deputado, um vereador. E quem não se auto-organiza para eleger um deputado não vai fazer revolução negra, coisa nenhuma. Está de conversa fiada. Está enrolando, está mentindo. Está enrolando o povo negro. Está enrolando. Tá? Virou carreira. Fazer mestrado, doutorado. Isso é coisa de tudo capitalismo, isso aí. É mais capitalismo, isso aí. Tem que ter compromisso com o povo negro, tem que ter compromisso com a classe trabalhadora. Inclusive, a classe trabalhadora que pagou o mestrado, que pagou o doutorado. A classe trabalhadora que paga esse negócio aí, viu? É o povo negro que paga. Tem que ter compromisso. É isso, pessoal, é isso. Carlos, Adriano. Muito obrigado. Mais uma vez, Carlos, muito obrigado, Adriano. Eu acho que essa live é antes de qualquer coisa, de todas as coisas que a gente podia discutir, né? O pessoal está falando assim para mim, estende mais, vamos discutir mais. Eu tenho uma lista de coisas aqui que eu queria perguntar. Até antes de começar a live, eu falei, Carlos, eu tenho uma lista de coisas que eu queria te perguntar depois. Mas acho que é um chamamento para a luta, né? Essa live é um chamamento para a luta. E para reflexão de inúmeros temas que a gente colocou aqui, né? Sobre representatividade, sobre o papel da universidade, sobre engajamento social, e sobre tudo isso que a gente está assistindo hoje, que a gente está farto de ver, a gente não quer ver mais. Né? É uma narrativa já conhecida, é uma narrativa em que as pessoas já estão saturadas. Então, o chamamento dessa live é para a luta. E eu espero que a gente possa, em outros momentos, Carlos e Adriano, a gente voltar a discutir, porque é uma das lives onde o pessoal mais está pedindo aqui para a gente continuar o debate. Então, eu espero que a gente possa se reunir em outros momentos. Agradeço muito, Carlos e Adriano. Legal. Valeu, gente. Boa noite para vocês aí. Obrigada, Adriano. Obrigada. Carlos, amanhã a gente tem uma outra live sobre cultura, para debater avanços, retrocessos, né, e perspectivas e ações. É outro campo de luta que está sofrendo ataque e não é de agora, né? É isso, gente. Acompanha a gente e, na medida do possível, a gente vai retomar todos esses debates. Obrigada, Carlos, Adriano. Obrigada a todos e a todas que assistiram a gente. Obrigada.